Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje, como eu assisti o filme O Menu, que é um filme de suspense que deixa a gente tenso do início ao fim, eu decidi trazer aqui para vocês uma resenha de filme. E como esse filme é um filme bastante enigmático e trabalha no psicológico de quem está assistindo, eu decidi trazer aqui no canal para a gente conversar sobre qual de fato é a crítica que esse filme se propõe a fazer. E quando eu comecei a pesquisar sobre qual era a inspiração desse filme, eu vi que o roteirista chamado Will Tracy deu uma entrevista revelando que o filme foi baseado em uma experiência pessoal que ele teve também em um restaurante bastante renomado. Bom, pessoal, então eu vou falar aqui um pouco do filme com spoilers e depois a gente entra nas análises. E já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui no crescimento. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro filme de hoje. Esse filme começa com um casal que está indo ter uma experiência exclusiva e bastante restrita, junto com um grupo seleto de pessoas que têm um elevado poder aquisitivo. O grupo logo no começo do filme está esperando, um navio chegar para levá-los até uma ilha remota, que ali eles iriam conhecer de perto todas as maravilhas preparadas pelo chefe Julian Slowik, em seu restaurante chamado Hawthorne. No filme, ele é o chefe mais famoso do mundo e ele diz que a sua comida é uma arte. Então, a experiência dessa turma é basicamente ir ao restaurante, que é muito renomado e super conhecido por apresentar pratos perfeitos desse chefe de cozinha, e a proposta é o público provar o menu de 6 pratos desse chefe. Entre esse grupo de pessoas está um jovem chamado Taylor, que convidou a Margot para ser sua parceira nessa experiência, que o Taylor promete ser uma experiência fantástica. E logo no começo, o Taylor fala que o valor que ele pagou por aquilo era caríssimo, no valor de $1.250 por pessoa. Já a Margot, desde o começo do filme, não parece tão animada quanto o Taylor para ter aquela experiência. E aí, ao chegarem na ilha, os convidados são recepcionados pela Elsa, que é uma funcionária bem fiel do chefe, que naquele momento estava responsável por checar se todos os presentes estavam com o nome na lista. Porque, como eu falei, o restaurante era super exclusivo, caríssimo e tinha uma fila de espera gigante. Então, as pessoas que estavam ali, elas tinham que ter o nome na lista, porque elas foram escolhidas a dedo para passar por aquela experiência. E aí, naquele momento, ela logo fala para Margot que o nome dela não estava na lista, portanto, ela não deveria estar ali. E de fato a Margot só foi convidada assim de última hora porque o Taylor tinha terminado com a sua namorada. E como ele já havia pago a experiência completa para 2 pessoas, ele decidiu contratar a Margot para acompanhar ele. Ao longo do filme, é revelado que a Margot é uma garota de programa e que inclusive um senhor casado que está ali no meio do grupo de convidados e que vai para a ilha junto com eles já tinha sido um cliente dela. E aquele grupo de convidados do restaurante conta com 12 pessoas de diversos tipos. Entre eles tem 3 sócios da empresa que patrocina o restaurante, um casal de meia idade, uma crítica gastronômica e um astro de filmes B. Todos eles são considerados ali pessoas privilegiadas na sociedade. E elas estão ali porque elas têm um alto poder aquisitivo e podem pagar por aquela experiência. E o que começa a chamar a atenção da Margot é a obsessão do Taylor com o chefe de cozinha. Ele é muito fã do chefe de cozinha, ele tá muito animado para aquela experiência. E aí, quando a degustação dos pratos começa, o clima do restaurante começa a pesar. Principalmente quando o chefe começa a descrever que cada prato tinha sido inspirado em sua própria vida. E aí ele começa a contar várias histórias trágicas da vida dele e liberar os pratos ali baseado em experiências horríveis que ele teve ao longo da vida. E o que no começo parecia ser um teatro para o clima ficar tenso propositalmente, parecia que aquela era a proposta realmente do chefe, alguns clientes começam a perceber que na verdade se trata de uma emboscada. Isso principalmente quando um dos funcionários do chefe é humilhado por ele e tira a própria vida em frente a todos que estão ali. E isso é descrito como o chefe como um dos pratos do menu. E aí, os convidados percebem que estão presos lá dentro do restaurante e que o último prato, eles ficam sabendo ali que o último prato do menu seria o assassinato de todos que estavam ali, dos clientes, dos funcionários e do próprio chefe Julian.
E os convidados não têm outra escolha a não ser comer todo o menu e esperar pela sua morte. Afinal de contas, eles estão presos ali dentro. E a explicação do chefe para ele estar fazendo aquilo, para ele ter preparado aquele menu mortal dele, ele fala que é porque ele passou a sua carreira inteira satisfazendo multidões de clientes em busca de constantes novos sabores, novas texturas e novidades na gastronomia. E segundo ele, os seus clientes não souberam apreciar a sua arte. E isso foi deixando ele muito amargurado. E por ele ter perdido o amor que ele tinha pela cozinha, ele decidiu fazer o seu último menu mortal, selecionando a dedo quem faria parte daquilo. Então, pelo que eu tava lendo, a crítica principal do filme é o descompromisso com a arte legítima. E isso é demonstrado ao longo do filme através de algumas figuras, né, ali dos personagens. Uma das personagens representam os críticos gastronômicos que inventam significados para o que consomem. Tem também o Taylor, que representa o fã do renomado chefe que não entende nada da experiência daquilo que come. E também os convidados que não apreciam a experiência oferecida pelo menu. E os menus desse chefe eram todos pensados, ele se auto-intitulava como um artista e como seus clientes não apreciavam aquilo, a vida dele passou a não fazer mais sentido. Aliás, não apreciavam da forma que ele queria, de forma artística. As pessoas queriam apenas comer, satisfazer ali a fome e depois ir embora. Algumas pessoas queriam apenas ir ao restaurante dele para tirar uma foto e postar nas redes sociais, e isso foi causando uma revolta no chefe. E a todo momento os personagens são apresentados cometendo diferentes erros ali ao longo do filme, mas que todos implicam no mesmo resultado, que é a má apreciação artística do menu do chefe. E como eu falei, o roteirista Will Tracy diz que esse filme foi inspirado em uma refeição da sua vida real, e isso teria ocorrido em um restaurante da Noruega muito parecido com o restaurante Hawthorne, que é o restaurante lá do filme. O roteirista conta que durante uma degustação que ele foi nesse restaurante, ele sentiu uma intensa claustrofobia, porque ele só poderia sair de dentro do restaurante quando o menu terminasse. Bem parecido, né, com o filme O Menu. Ele disse o seguinte, abre aspas, há algo implacável em todos esses menus de degustação. Você não pode sair, você está sendo refém de uma história que eles estão contando por horas, fecha aspas. E o objetivo do filme é principalmente ser uma sátira que faz uma crítica a essa cultura em torno desses restaurantes renomados, que algumas pessoas vão lá só para matar a fome, o que é normal, outras vão por status, porque o restaurante é caro, e aí ela vai tirar uma foto, vai colocar nas redes sociais, e enquanto isso, os chefes ficam ali tentando trabalhar de forma artística nos pratos, e os clientes não veem dessa forma. E uma outra coisa que o filme também retrata de forma legal é o fato desses restaurantes muito renomados, às vezes, cobrar um valor super alto por um prato que vem um pingo de comida. Eu já fui em alguns restaurantes não muito renomados, mas um pouco caros, e eu já saí de um restaurante assim com bastante fome, porque me serviram 3 capeletes no restaurante, e aí eles dão um super nome pro prato ali no cardápio e cobram uma nota. E no fim das contas nem é tanta comida assim, então por que é tão caro, né? E eu acredito que é exatamente por ser considerado como uma arte pelo chefe de cozinha e também pelos críticos gastronômicos. Não é só a comida, é a experiência em si. E eu acho que o filme também tá fazendo uma crítica a esse tipo de coisa, né? E o filme também fala um pouco dos críticos de restaurantes. Em filmes anteriores, como O Chefe de Jon Favreau ou o Ratatouille, da Disney, os críticos gastronômicos são figuras muito imponentes, né, capazes de arruinar a vida dos cozinheiros e até mesmo fechar restaurantes apenas com uma opinião ruim que eles publicam sobre o local. Mas no filme O Menu, a personagem que faz o papel de crítica gastronômica, ela não consegue intimidar. Ela é apenas uma pessoa desagradável ali, procurando defeitos em um prato que parece estar ok aos olhos de qualquer pessoa. E em forma de sátira, o filme mostra ela dando nomes, assim, para o que ela estava sentindo ao comer, né, o prato. Mostrando como que isso às vezes é até um pouco forçado, como se fosse uma coisa ridícula, assim, no filme. Ela criticando, por exemplo, que um dos molhos do chefe estava um pouquinho talhado, assim, ela olhando quase que com uma lupa pro prato. E aí eles retratam isso em forma de crítica também, como esses críticos de gastronomia são exagerados nas críticas. A gente pode ver um pouco isso no MasterChef, que eu adoro, mas eu acho que realmente teve vários episódios ali que eles pegam muito pesado, assim, de forma desnecessária. E o Taylor, ele representa o tipo de pessoa que acredita nessas experiências gastronômicas, só que ele não entende o suficiente. E aí ele fica fotografando o prato
E aí, mesmo sendo proibido ele fotografar os pratos, ele fica fotografando prato após prato, mesmo depois que ele fica sabendo que ele vai morrer depois de terminar o menu. E tem a Margot, que ela não consegue, desde o começo do filme, enxergar qual que é o sentido daquilo tudo. Ela não consegue entender o porquê que o chefe pode ser grosso com os clientes e porquê que o Taylor, ele endeusa tanto o chefe daquele jeito, sendo que ele é um cliente, então ele deveria ser bem tratado pelo chefe e não ser menosprezado. Ela não consegue entender nenhuma daquela dinâmica que o restaurante tem. E uma curiosidade legal sobre o filme é que uma chefe real trabalhou no filme como consultora culinária para que os pratos do filme ficassem de fato à altura de um restaurante renomado. E o nome da chefe é Dominique Crane, que tem um restaurante bastante renomado também chamado Atelier Crane, conhecido por suas refeições de $410 por pessoa. E antes das filmagens, ela adaptou os pratos do seu restaurante, que ela mesma criou, para as necessidades do roteiro. E esses pratos, na vida real, são inspirados de fato em eventos da vida da chefe, assim como no filme. E, inclusive, todos os pratos mostrados no filme foi ela que cozinhou. E aí, agora entrando na parte final do filme, depois de diversas atrocidades cometidas ali pelo chefe Julien e a sua equipe, que inclui um assassinato e também mutilação de um dos clientes, a Margot já sabia que ela ia morrer se não fizesse nada a respeito daquilo. E aí, sabendo que ela não era bem-vinda entre aqueles convidados, que ela caiu lá de paraquedas e acabou se ferrando, ela decide fazer uma estratégia para desafiar o chefe com os mesmos mecanismos psicológicos provocados por ele. Durante o filme, ao apresentar seus pratos e conversar com os clientes, o chefe deixa claro que está muito descontente com seu alto nível de culinária e também com os clientes ricos dele que não apreciam nada disso. Então é como se ele estivesse refém ali da sua própria arte e não pudesse fazer nada a respeito, então ele decidiu matar todo mundo porque ele achou que ele não era prestigiado o suficiente, que a sua arte não estava sendo bem entendida pelos seus clientes. Então a Margot acaba quebrando isso ao mostrar que, diferente dos demais, ela não tinha nenhum interesse pelos seus pratos. Ela diz para o chefe e para todos os que estão ali no restaurante que não tem nenhum interesse por aquelas comidas e que, inclusive, ela queria devolver um dos pratos porque ela não havia gostado. E isso era algo impensável ali na realidade do chefe Julien. Afinal de contas, ele era um dos mais conhecidos do mundo e ninguém criticava ele. O chefe então fica muito perturbado com isso e pergunta a ela o que seria possível ele fazer para reverter aquela situação. Ela então pede para ele fazer um sanduíche para ela, mas um sanduíche de verdade, sem ser desconstruído e nem ter nada artístico. Ela quer apenas um lanche para ela comer. A Margot dá a primeira mordida, ela fica encantada, né, com todo o sabor, mas ela pede para levar para a viagem. A ideia de pedir o cheeseburger, que era algo simples, né, comparando aos pratos elaborados do chefe, veio de uma imagem que a Margot encontra na casa do chefe. Ela teve a oportunidade de invadir a casa do chefe tentando buscar ajuda, e aí ela viu lá na casa dele diversos retratos e recortes de jornal, e imagens também da vida do chefe. Em uma das fotos, ele aparece no início da sua carreira preparando hambúrguer em uma lanchonete. E como ele havia dito para Margot que estava perdendo ali o amor pela cozinha, ela decidiu pedir uma refeição bem simples, mas que gerasse algum afeto nele. E isso acabou dando certo. Após ela comer e pedir para levar para a viagem, o chefe e a sua equipe não tinha mais o que fazer a não ser atender o desejo da convidada. Assim, a Margot consegue pegar o pedido dela e sair do restaurante, tudo isso manipulando ali os sentimentos do chefe. Então, nas categorias de filme, esse filme se propõe a ser um suspense reflexivo e crítico sobre a arte como um todo. Desde o artista ao seu processo criativo, até aqueles que consomem a arte apenas por bel prazer. O filme tem uns toques de humor meio sórdido e fica um clima de suspense durante todo o filme, desde o começo. É um filme bem diferente, é bem legal, e uma outra curiosidade bem interessante desse filme é que é dito que ele influenciou que um restaurante super renomado encerrasse suas operações, isso na vida real. No mesmo mês do lançamento do filme, um dos restaurantes mais renomados em todo o mundo, chamado Noma, localizado na capital da Dinamarca, em Copenhague, anunciou que fecharia as portas depois de 2 décadas de funcionamento. De acordo com o New York Times, a decisão foi tomada quando o Noma e muitos outros restaurantes de elite começaram a fazer um escrutínio sobre o tratamento dado aos funcionários, muitos deles mal pagos e que produzem e servem esses pratos super requintados e caríssimos.
E por isso o chefe René Redzepi, se eu estiver falando o nome dele certo, ele é chefe e fundador do Noma, revelou que o restaurante seria transformado em um laboratório de alimentos em tempo integral. Ele disse, abre aspas, precisamos repensar completamente a indústria. Isso é simplesmente muito difícil, fecha aspas. Claro que com essa notícia, muitas pessoas acreditam que essa decisão partiu inspirada no filme O Menu. Bom, pessoal, então esse é o filme, ele é bem legal, né? Eu tô acho que um pouco atrasada aí na resenha, porque ele foi anunciado em dezembro do ano passado, mas como o Avatar veio aí quebrando as pernas de todos os filmes, eu acabei nem me atentando muito a ele, eu só vi quando eu abri a plataforma e vi que ele estava disponível, vi algumas pessoas comentando e decidi assistir aqui para trazer para vocês. É um filme interessante, traz aí algumas críticas, dá para ter bastante reflexões com base nesse filme. E você me fala aqui se você assistiu o filme, o que você achou dele. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo caso.